2016, uma sugestão que tem um caráter interessante, porque este livro foi feito como uma mensagem para o futuro. É um livro escrito por um cara chamado Isaiah Berlin, está aqui a capa, Isaiah Berlin, está aqui a capa. O livro se chama Uma Mensagem para o Século XXI. Eu comprei esse livro na edição eletrônica, é uma editora brasileira, e aí eu baixei lá a versão eletrônica, acho que tinha 3 versões, o EPUB, o MOB, o PDF, e eu mandei para o meu Kindle. Aliás, fica a dica, inclusive, para quem usa o Kindle, se você tiver um livro em alguma versão que não seja da própria loja da Amazon, na sua conta você tem um e-mail, dá uma pesquisada ali, para o qual você pode mandar esse documento, esse livro, seja o que for, uma apostila, você pode mandar como anexo ao e-mail. A Amazon vai converter isso vai aparecer no seu Kindle como um livro normal da loja. Foi o que eu fiz e é isso que a gente está vendo aqui, né? É o livro do Isaiah Berlin. Bom, como eu cheguei a esse livro aqui, o Isaiah Berlin, eu acho que até tenho na estante, naquela área gigante, né, dos livros que ainda falta ler, que aliás é uma área que só cresce, bibliófilos vão me entender. Eu já conhecia o nome do autor, mas eu nunca tinha lido nada. Ele tem grandes livros sobre história, sobre a sociedade, sobre política e tal, mas acho que eu estava esperando um pretexto como esse. Esse livro aqui foi recomendado pelo site O Antagonista, não sei se vocês acompanham ou não. Essa editora, inclusive, criou uma coleção O Antagonista, que são 5 ou 6 obras, se eu não me engano. Eu não comprei todos ainda, eu acabei de comprar um último do Musil também, que é um livro fininho, e esse faz parte da coleção, Uma Mensagem para o Século XXI. O Isaiah Berlin é um intelectual que nasceu na Letônia. Eu tive que procurar no mapa, porque para mim Riga era o nome de um tipo de madeira, não necessariamente uma cidade, mas eu descobri que Riga fica na Letônia. E o Isaiah Berlin, ele atravessou o século XX aí, vivendo a história em primeiríssima mão. Ele estava em São Petersburgo durante a Revolução Russa, né? Ele viu de perto o nazismo, o stalinismo, ele viu de perto várias coisas muito pouco memoráveis, mas que jamais devem ser esquecidas, do século XX. E isso tem a ver com essa mensagem que ele deixa para o século XXI, tá? Ele não sobreviveu para ver, né, o Trump ser eleito, né, e outras peripécias aqui do século XXI, que acho que está saindo pela culatra, mas eu acho que algumas das mensagens que ele deixa aqui são muito oportunas e por isso vale a leitura. Esse livro eu li praticamente em uma tarde, eu li muito rapidamente. Ele é composto de um texto, uma mensagem que ele escreve relativamente curta e uma segunda mensagem que é um discurso que ele faz num prêmio acadêmico. Eu acho que por que eu estou recomendando esse livro? Porque nesse texto ele faz um retrato da história do nosso pensamento que é extremamente interessante. Segundo ele, desde dos gregos, né, a gente tem um vício de pensamento que está custando muito caro para a gente. O vício de pensamento de imaginar que existe uma solução para a vida, para o mundo, para a sociedade, que essa solução é uma solução a qual você chega através da razão, através da verdade, através da filosofia. Então Platão já achava que o filósofo deveria conduzir a sociedade. Ao longo dos séculos e séculos, a gente sempre alimentou essa noção de que uma vez que a gente chegasse à verdade ou aqueles conceitos corretos, a gente poderia construir uma sociedade harmoniosa, justa, estável, eterna, etc, etc, etc. O que ele tenta demonstrar, sobretudo com vivência histórica, é que isso teve um preço muito alto, né? Com esse mesmo raciocínio, o comunismo deixou um rastro de desgraças. Por quê? Porque tinha uma utopia, uma ideia de uma sociedade correta, ideal, como deveria ser, e custe o que custasse. Os nazistas também tinham uma ideia bastante definida de qual seria essa sociedade ideal, custasse o que custasse. E aí é uma série, na verdade, de tentativas políticas, às vezes tirânicas, ditatoriais, às vezes até relativamente bem intencionadas, de se impor uma solução única a um mundo que, por natureza,
é complexo, que por natureza é plural, plural é uma bela palavra, que por natureza existem perspectivas diferentes que têm que ser negociadas, que têm que ser conversadas, que tem que se chegar a um meio termo, em que você tem que entender o outro, em que, na verdade, nenhuma cultura, ou nenhum modo de vida, ou nenhuma visão, ou nenhum conceito é superior ao outro. É sempre uma questão de como que você convive e como é que você cria condições para que essa pluralidade se mantenha. Então eu acho que ele viu o século XX errar e aí ele sonhava com que no século XXI a gente parasse de cair nessas armadilhas de pensamento, e acho que ele sonhava com o século XXI mais plural, mais livre, mais humano, mais fecundo, mais complexo, e é isso que me alimenta. Esse livro caiu como uma luva, o momento foi muito oportuno, né? A gente está aqui há alguns dias de ver um absoluto retrocesso acontecer na história humana, que é o Trump, que é praticamente o gol contra do Homo sapiens, com uma série de propostas que estão trazendo à tona, né, o pior do sectarismo, da xenofobia, da homofobia. O cara está trazendo à tona os nossos piores fantasmas. Então eu acho que é mais do que oportuno a gente ler aqui o Isaías Berlin. Eu vou dar o link para a editora, como eu disse para vocês, eles têm a versão impressa, eles têm a versão em e-book. É uma leitura muito rápida. Eu li numa tarde e me fez muito bem. Então, esse é o último episódio do ano aqui do Leia Vale a Pena. Eu desejo a todos vocês boníssimas festas, seja em que credo for, e feliz ano novo? Bom, pelo menos feliz novos sonhos.